Fala galera, a gente está aqui em mais um episódio do PolitiQuestion, que é uma parceria com Você Notícias e um oferecimento também do Politimax. E hoje a gente convidou ninguém mais, ninguém menos que Cris Correia, ela que é hoje a presidente municipal do PSDB aqui em Salvador, né? Vereadora de primeiro mandato, jornalista, né? Então a gente está com uma colega aqui de comunicação. Seja bem-vinda, Cris. Eu é que agradeço a presença de você, o convite feito por Ela você. ela já é apresentadora, já está em casa. Já está em casa completamente. Eu é que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma alegria e um prazer bater um papo com todos os colegas da imprensa. Essa é a verdade, né? Prestar um pouquinho de contas do nosso trabalho, do mandato, enfim. É verdade, Cris. O que é importante, finalmente, né? Essa mulher tem uma agenda apertadíssima. Já foram vários convites, mas ela falou que vinha. Ela falou que viria e veio. Tá aqui, né? É bom deixar claro, hein, que assim, em nenhum momento, apesar dos nossos desencontros, de alguns desencontros, mas eu queria muito estar aqui. Sim, isso é verdade. Né? Porque, de fato, eu priorizo muito as comunidades, o trabalho que eu presto junto à população, então, Tava às vezes agora na não estava comunidade, dando. não foi? Estava agora Então, na veio direto da comunidade, pois é, comunidade. estava lá no Imagina, subúrbio. mas deu tempo de almoçar? Pouquinho. Deu tempo de lanchar, fazer alguma coisa? Isso é o que importa. Mas então, Cris, a gente tem um rito aqui, né? Porque é uma característica de nós dois, assim. Sim. A gente gosta muito de ouvir a vida dos outros, no bom sentido, no sentido biográfico da coisa. É de verdade. Acho que todo jornalista gosta um pouquinho, né? Eu costumo dizer isso. isso. Porque, na verdade, assim, eu, por exemplo, sinto muito isso. Todo jornalista, fazer jornalismo é contar histórias. Sim. E todo jornalista gosta de história de gente. História de pessoas, né? Então, Sim. É isso. E é isso que nos A move. novela da vida real. E quando isso as que nos pessoas move. contam, Pois é. eu que gostava muito de literatura, ainda gosto de literatura pra caramba. E né, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar numa escola que me estimulou, né, a gostar de literatura. E aí eu fico imaginando a roupa que as pessoas estão usando. Teve um entrevistado aqui que contou que sofreu um acidente. Eu fiquei imaginando a cor da Kombi. Fiquei imaginando a roupa que ele estava usando. Sabe? Não é só você, não. É bem por Eu isso, acho que isso faz parte, sinceramente, eu acho que isso faz parte um pouquinho da alma do jornalista. Sim. Né? E como é que surge Cris Correia? Como é que é a história? Você é jornalista, né, Cris? Mas antes do jornalismo, antes de tudo, como é que foi a infância de Cris? Como é que foi a formação de Cris? Como é que ela ingressou na política? Vamos lá. Vou resumir aqui, né, minha história. Eu sou uma menina que nasci em comunidade, eu nasci no bairro do Pernambués, né? Perdi meu pai muito cedo. Então, eu sou a caçula de uma família de 3 mulheres. E aí, naquele contexto, enfim, a morte de meu pai foi bem dramática, né? Então, o trauma para minha mãe foi tão grande que minha mãe perdeu os movimentos das pernas, exato. Passou um tempo aí andando de cadeira de roda e eu tive que me unir a minhas irmãs e minhas tias também para que a gente pudesse tocar a vida. E assim foi, graças a Deus deu tudo certo, mas já naquele momento, acredite, é claro que isso não era consciente, né? Mas já naquele momento eu comecei a perceber que eu precisava focar nos estudos. Então, eu sempre fui muito aplicada, essa é a verdade. Eu nunca fui uma excelente aluna. Às vezes com um mecanismo de defesa também, né? Mecanismo de defesa, exatamente. Hoje, a gente tem uma consciência e faz uma leitura desse passado. Naquele momento, era intuitivo, né? A verdade é essa. Sim. A verdade é que o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, acaba nos instrumentalizando para que a gente possa passar por essa situação. Né? Ou essa ou diversas outras, né? Semelhantes ou diferentes, mas enfim, que são desafiadoras, tá? Sim. Então, naquele momento, eu comecei a perceber logo cedo que eu tinha que focar nos estudos. Então, adorava ler, adorava escrever, enfim. E sempre fui uma aluna muito aplicada, muito responsável. Chegou um determinado momento, acreditem, com 11 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser jornalista. É sério. Acredite. Isso é uma característica de jornalista mesmo. 11 anos de idade, eu já dizia, quero fazer jornalismo. 11 anos de idade. Mas o que te atraía? Pois é, vou lhe dizer. Eu achava, primeiro que eu gostava de ler e de escrever, primeira coisa. E eu achava que, com os meus textos, que eu já fazia isso, eu escrevia muito sobre a realidade daquele bairro que eu nasci. Que onda, velho. Eu escrevia muito sobre aquela realidade, sobre aquelas pessoas, o contar de história que a gente estava falando aqui, né? Eu escrevia muito. Então, eu achava que através do jornalismo, claro que o pensamento não era elaborado nesse nível, tá, Sim, claro, gente? Vamos claro. deixar aqui as devidas proporções, Exatamente. exatamente, né? O pensamento não era elaborado nesse nível. Mas eu achava que o jornalismo poderia me instrumentalizar para poder dar algum tipo de contribuição.
E até porque você também era filha do tempo da época, né? Do período histórico. Do que você período vivia. histórico, claro, óbvio. Então, Claro. Talvez referências televisionadas te influenciou também? Pois é, eu Porque às passei vezes- boa parte da minha profissão, enquanto eu estive nesse mercado, eu fiz televisão, né? TV, né? Foi na Eu, TV. eu fiz TVE, Band, né? eu fiz Band, exatamente. Eu fiz TVE, eu fiz Band e tirei férias na TV Aratu. E eu fico pensando assim, porque quando a gente vê, principalmente o modelo jornalístico daqui de... Eu não sou jornalista, sou publicitário, né? eu também Mas não sou jornalista. Eu sou, Eu sou professor de história. Mas Mas a gente vê que o modelo jornalístico... Eu quase fui publicitária também. Foi mesmo? Quando eu fiz vestibular, eu fiz jornalismo e publicidade. porque na Cursei os época, dois. na nossa época, né, também, a gente colocava a primeira opção e a segunda opção, não era assim? É, mas, na verdade, assim, engraçado, eu só fiz 3 vestibulares. Católica, UFBA e UNEB. Né? Que Você é a naquela torcida do época Bahia era... todinha. Exatamente. E nos 3 eu fiz comunicação. Então, eu massa. fiz, na Católica, eu fiz publicidade, na UFBA eu fiz jornalismo, porque eram os únicos cursos de comunicação que eram ofertados naquela época, né? E na UNEB eu fiz relações públicas, Tudo relacionado à comunicação. tudo relacionado à comunicação, exatamente. Perdi na UNEB, passei na Católica, passei na Federal. E aí eu ó, cursei que os fino, né? dois. Eu cursava Católica à tarde, que era o curso Sim. de publicidade à tarde, e cursava jornalismo pela manhã. Sim. Aí assim, eu fico pensando que esse modelo jornalístico que a gente tem, que é muito de denúncia, né? Talvez te influenciou até nesse pensamento público que você tinha, né? Desse lance de, tipo, reivindicar, falar dos problemas que você vivia. Não sei se influenciou. Pois é. Se você me perguntar, influenciou? Não sei, talvez sim. Talvez, é. Entendeu? Talvez sim. Ou talvez isso é nosso, Sim. né? É dom, é missão, destino, enfim. Você também falou que você teve 3 irmãs. Você é a Eu caçula? eu Você tenho. tem 3 irmãs. Você é a caçula delas? Eu sou a caçula, A exato. caçula, porque você tem um espírito de mais velha. Não sei. Vou pegar Talvez mais um espírito de liderança também. Porque eu acho que liderança também é um negócio que te escolhe, né? Não é você que escolhe ela. E eu sou muito Às humilde vezes pra também assumir a vida isso. te escolhe, né? As vidas, às vezes, te coloca te nessa empurra. situação. Verdade. 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 Verdade, perfeito. Eu acho que isso no aí. seu caso teve muito disso também, né? Porque Sim, é nenhuma possível. criança fala assim, tipo, poxa, vou ser líder da casa, sacou? Não, a liderança Às vezes é... o Não, pau isso é interessante. pesado, Você assim. tocou em um ponto que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Muito pessoal até. Minhas 2 irmãs são mais velhas do que eu. Mas acreditem, as minhas 2 irmãs, quando vão fazer qualquer coisa, vêm conversar comigo. Acredite. Qualquer coisa na vida. É como se eu fosse a mais velha da casa. É aquela história de Né? coluna, Até a né? minha mãe, às vezes, vem conversar comigo, Cris. E isso não é de agora, né? Tipo, já na minha adolescência, isso acontecia. Mas isso também não é um problema, né? Não, Porque a gente, não, eu não sei, é eu um tô problema, entendendo, é uma característica, né? exatamente. Porque às vezes a gente... curioso, Isso, é curioso. Erroneamente, a gente quer atribuir isso sempre ao mais velho. Mas quem disse que o mais velho quer esse título? Ou quer essa missão? Não, a Entende? questão, repare, não é que... Eu nem acho, desculpe, mas nem acho que é erroneamente. É o processo natural da vida. verdade. O mais velho, teoricamente, é mais Cuida. experiente do que você. Sim. Cuida de você. Né? Por quê? Às vezes até um Porque já conhecimento popular, viveu... Exatamente. É o processo natural sim. da caminhada da vida. Né? Aquela velha história. Eu tenho uma amiga que fala isso, né? Nenhuma mãe nasceu para enterrar seu filho. Isso Sim. é verdade. Né? Uhum. Uma amiga fala muito isso porque ela passou por essa situação, né? A sabedoria então, assim, popular da vida. entendeu? É o processo, é o ciclo da vida. Sim, sim. O ciclo da vida nos conduz para isso. Então, teoricamente, são os mais velhos que vão cuidar dos mais novos, Sim, sim. né? Pela própria experiência, pela própria vivência mesmo. Mas, curiosamente, isso acontece lá na minha casa. Uhum. Isso Até é uma missão hoje. que a vida te deu. Aí deu pra muita gente também. E você falou aí desse sentimento meio público que você tem. Eu fiz publicidade e aí, tipo, me formei, fui o melhor aluno da sala. Quando terminei, eu falei, velho, que merda que eu fiz na minha vida. Você lembra disso, Cleiton? Lembra, a gente Eu passei um muitas período crises assim bem, existenciais, né? bem depressivo meu, porque tipo, não é, eu não digo que eu me arrependi, porque hoje, graças a Deus, a publicidade me deu tudo que eu tenho praticamente, né? Graças a Deus. Mas porque eu tinha, eu acabei fomentando em mim um sentimento público assim, não público de política, mas assim, de utilidade pública, Pública. que a Uhum. publicidade De não tem, cara.
Publicidade não tem. Ele sempre se queixava disso, né? Velho, De ficar triste, de chorar, assim. Da frente, várias vezes Eu na sua lembro, frente. cara, várias vezes. Velho, minha profissão é uma merda, eu só faço vender pros outros que não quer comprar. Não, de fato, eu não formei em publicidade, Sim. tá? O último semestre, eu fui cursando os dois, e aí chegou um determinado momento, que é aquela velha história, né? Pô, você vai se formar sem nenhuma experiência profissional? Sim. Aí cheguei nessa fase, cheguei nessa etapa. Que na verdade não foi nem o último semestre, minto. Os 2 últimos semestres, o último ano. Sim, né? sim. O último ano de O faculdade. último ano de faculdade. E eu falei, meu Deus, meus colegas todos na UFBA já estagiando, Cheio no de mercado de relações. trabalho, cheio de relações, e eu, nada, porque eu não tinha tempo. A verdade era essa. E aí vinha outra história, né, que eu comecei a contar e a Sim, gente... entendo. já na adolescência, eu comecei a trabalhar para organizações não governamentais, né? Voluntariamente. Também queria. E aí eu comecei a fazer trabalhos nesse sentido. Firmar algumas parcerias e eu queria, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? Enfim, quando eu entrei na faculdade, a coisa ficou um pouco mais profissional, digamos assim, né? Então eu comecei, na verdade, eu apresentei um projeto, lembro como hoje, apresentei um projeto em uma das organizações para a qual eu trabalhei e eu falava, poxa, deixa eu ensinar a comunicação. Imagine, que pretensão a minha. E eu dizia, né? Eu falava, olha, eu não quero, a minha ideia não é formar um repórter, não é formar um editor, não é formar um radialista, não quero isso. Eu quero tentar ajudar esses jovens a fazer uma leitura mais crítica da sociedade, do seu redor. Porque o que é que eu via muito? Que esses jovens, e hoje isso ainda acontece, né? Muitas vezes eles até querem dar um passo, mas eles não sabem como e nem por onde. Porque eles não têm essa leitura crítica mesmo do seu redor, do local e da sociedade que ele está inserido. Então eu falava muito isso. Quando eu entrei na faculdade, nesse aspecto, a faculdade de jornalismo, né, muito... ali foi uma grande escola para mim, né? Essa é a verdade. A Facom é sensacional. Eu realmente, a Facom, ela me deu e ela lhe entrega uma bagagem, né? De uma leitura social. Inexoravelmente, né? Porque a gente vê que às vezes... Eu fui na Facom tem poucos... Eu fui na Edufba, na verdade, né? Porque sempre, às vezes, quando eu compro o livro da Edufba, eles vendem lá mesmo. Sim. Aí tá logo ali, tá a Facom e a livraria da Edufba tá logo na frente. Sim. Cara, aquilo precisa de uma reforma urgente. Precisa. Até para oferecer dignidade ao professor, pro aluno. Eu né? confesso a você que já tem um tempinho que eu não vou lá. Já tem um bom tempinho que eu não vou lá. Eu também tenho um tempinho, mas eu acho que a UFBA, né, em muitos prédios da UFBA, eu acho que estão clamando por isso, né? Eu soube que São Lázaro, por exemplo, disse que é deprimente. Soube que São Lázaro é deprimente. Agora teve o corte mas da assim, verba. já tem Sempre muito foi, tempo, né? já tem um tempinho que eu não vou lá. Já tem um tempinho que eu não vou Na na verdade, UFBA. esse é um problema do público. Do público no Brasil. A gente tem um público e um privado, a gente tem um privado que é valorizado por uma série de questões, mas as universidades públicas, em sua grande maioria, não estou falando de todas, ela carece de uma série de coisas. As cadeiras. É o básico, né? A gente tem problema com o básico. Sim. Agora, contraditoriamente, tá? Com todo respeito, e acho que essa realidade mudou realmente, mas ali tem um corpo docente Isso é indiscutível. sensacional, Exato. extremamente qualificado. Com certeza. Como eu disse, eu tive a oportunidade de viver a realidade da UFBA, na Facom, e viver a realidade da Universidade Católica. E na época eu brincava. Eu dizia que a Católica era um colégio com nível superior, mas era uma escola, né? Uma escola, assim, estou falando no sentido Não, da tô formatação. entendendo. Na UFBA, eu falava, a UFBA é uma universidade. Ali é um espaço de produção de conhecimento acadêmico. O que você sente falta dessa época, Cris? Só um minutinho. E eu quero aqui fazer algumas ressalvas para que eu não seja mal interpretada. Por favor. Tá? A Católica é uma universidade e, assim sendo, é também um espaço de produção de conhecimento acadêmico. Só que a dinâmica da Católica é muito semelhante à dinâmica de uma escola.
quando a gente estava, quando a gente estava ali na primeira, na segunda, no terceiro ano, né? É muito semelhante. A dinâmica da UFBA, eu acho que lhe fazia... Na UFBA eu falava assim, poxa, eu estou numa universidade por diversos motivos, né? Você tinha... Formatação de grade, Pronto. Autonomia, independência. Exato. Não, e tipo, você chegava na UFBA, você tinha professores, doutores, pós-doutores, que escreveram já tinha escrito centenas de livros, sem exagero, centenas de livros, né? E assim, você entrava na universidade, no meu segundo semestre, eu fui convidada para fazer parte de uma linha de pesquisa na UFBA, entende? Sim. Então, assim, você ali naquele ambiente, você se sentia, você fala, poxa, aqui eu estou num ambiente acadêmico. No laboratório do conhecimento. Laboratório do conhecimento. Então, eu quero fazer essa ressalva para deixar aqui muito claro o que eu estou querendo dizer. Não, tá? perfeitamente. Agora, dessa época, o que você sente mais falta, assim, desse período acadêmico, desse período que você fazia esse trabalho social e tal? Sinceramente, eu sinto falta do conhecimento. Inclusive, esse é um projeto, né? 2025, eu volto a estudar. Eu quero voltar para a universidade. Principalmente no lugar que você ocupa hoje na Câmara, né? Hoje você é membro ou é presidente, desculpe se eu estiver equivocado, da Comissão de Esporte, Lazer? Educação, Esporte e Lazer. Exato, então, eu sou presidente da comissão, né? E como é que anda? Pois quando eu falo assim, eu sinto falta do conhecimento, significa dizer que eu estou afastada disso? Óbvio que não. Sim. A gente lê, só que eu sinto falta daquele ambiente de produção de conhecimento, né? Naquele ambiente, gente, você abre diversas frentes de conhecimento. Né? Então, conversando com o professor e suponhamos, na área de educação, você conversa com o professor e fala, poxa, professor, eu estou querendo me aprofundar. Ele abre um leque assim na sua frente de livros, de cursos, entendeu? Sim. Aí você vai me dizer, Cris, pelo amor de Deus, Cris, você entra na internet e você vê tudo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Entende? Então eu sinto falta disso. Quando eu falo que eu sinto falta desse ambiente do conhecimento, é nesse sentido, é nessa direção. Não é que a gente não está, é claro, né, na Câmara, na rua, lendo, enfim, isso continua. Sim. Cursos que a gente nunca para de fazer, essa é a verdade. Mas no ambiente acadêmico, a produção do conhecimento é diferente. Você sentiu dificuldade? Porque assim, você é uma vereadora de primeiro mandato. Sim. Certo? No entanto, anteriormente a você assumir uma posição de legisladora, de vereadora, você já tinha trabalhado com a política propriamente dita? Sim. Deixa eu só chegar nessa parte, né, da política. Eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar em televisão, né, fui caminhando e continuei com minhas aulas em organizações não governamentais, em diversas, isso foi crescendo, até que chegou um determinado momento que eu quis parar. E, de fato, dei uma parada nesse trabalho em organizações não governamentais, certo? E aí chegou um determinado momento que o próprio jornalismo acabou, digamos assim, me cansando, né? Não me completava mais. Eu sou muito inquieta, né? Sou muito inquieta, exato. E aí não me completava mais. Eu falei, poxa, eu não quero mais isso. Você é de que signo? Leão. Eu sou leonina. Eu não entendo nada disso, mas eu só falei pra fingir que eu sou leonina. E aí, eu sempre gostei de política. Sim. Eu sempre lia sobre política, a gente conversava sobre política, sentava na mesa do bar com os amigos, um dos assuntos era política. E por aí vai, eu sempre gostei. Chegou um determinado momento que eu falei assim, poxa, eu vou tentar me inserir nesse jornalismo político. Porque eu fazia geral, né? Uhum. Então, eu fazia cidade, eu cobria cidade, falava tudo. Né? Eu falei, eu vou tentar eu vou segmentar, eu vou tentar me especializar. Né? Então, esse foi o meu pensamento. E acreditem, foi assim que eu entrei na política. Eu entrei na política como a gente entra em qualquer empresa, digamos assim, para trabalhar. Eu entrei na política através de um processo seletivo. Uma amiga, botei um currículo e fui selecionada para um processo seletivo. Uma amiga minha que trabalhava na TV educativa
chegou, e eu sempre falei, chegou um determinado momento que eu comecei a falar, gente, tô a fim de fazer isso, né, tô querendo buscar outros caminhos. Essa minha amiga chegou para mim, Cíntia, sou grata a ela, até hoje, sempre. Ela chegou para mim e fez assim, amiga, eu ouvi você dizendo que queria ter uma experiência na política, trabalhar com jornalismo político. Um professor meu me chamou, que ela estava, na verdade, ela era recém-formada. Um professor meu me chamou para eu participar de um processo seletivo, porque ele achava que eu tinha um perfil. Aí eu falei, eu topo, mas você é só concorrente. Aí ela, não, tudo bem, sem problema. E assim foi. E foi assim que eu botei meu currículo, passei por o processo seletivo e comecei na política com o atual prefeito de Mata de São João, João Gualberto. O processo seletivo era para fazer a comunicação da campanha dele em Mata de São João, em 2004, quando ele foi pela primeira vez candidato a prefeito daquele município. Então, eu não o conhecia, não sabia quem ele era. Na verdade, as informações que eu tinha dele são as informações que eu pesquei na internet. Né? Quando você vai para um processo seletivo, o que é que você faz? Dá uma garimpada. Deixa eu ver, né? Que empresa é essa? E foi assim. E aí, eu entrei na política desse jeito. Quando o João se elegeu, é outra coisa muito interessante que eu acho, né? Assim, a coisa que era para ser. Sim. Quando o João se elegeu, durante todo o processo político, eu fiquei responsável pelo programa de rádio, né? Mata de São João não tem TV, então o único veículo de comunicação de lá são os rádios. E era eu que produzia, era eu que escrevia, enfim, era a gente que fazia lá todo esse programa de rádio, né? E aí, quando o João se elegeu, agora você vem trabalhar comigo, né? E eu olhei para ele e falei, ainda não. Sério? Sério. Ainda não. Aí ele tomou aquele susto, mas por quê? Por que você não veio trabalhar? Eu falei, eu tenho minha vida organizada aqui. Tá tudo organizado aqui. Eu ainda não te conheço. A campanha não foi suficiente para eu te conhecer. Como é que eu vou largar tudo aqui, trabalhar, entrar na política para trabalhar para uma pessoa que eu não conheço? Sobriedade, né? Então eu acho que essa minha ousadia tocou nele profundamente. E aí ele falou assim, então tá bom, vou te fazer uma proposta. E aí me fez a proposta para eu ficar lá e cá por um mês. Falou, olha, eu te dou 30 dias para você me conhecer. Nem mais um dia. Eu te dou 30 dias. Nesse período, você pode ficar lá e cá. Depois que passar esses 30 dias, você vai trabalhar definitivamente lá como todos os outros. Eu falei, combinado, fechado. E foi assim. Quando chegou no 22º dia, eu falei, aquela proposta está de pé? Só depende de você. Eu falei, então pronto. Eu já tenho a certeza que eu quero largar tudo lá e vir para cá. E como é que é João? João é, para mim, uma grande referência, né? João é um líder, João é um político diferenciado, né? E basta dar uma volta em Mata de São João, basta acompanhar o histórico da cidade, né? João é um grande líder, essa é a verdade. Então, trabalhar com João foi uma grande escola. Uma grande escola, né? Tudo que eu aprendi na política, eu aprendi com o João. Então, isso foi fundamental, porque realmente eu já rodei algumas prefeituras e algumas câmaras, e às vezes a gente percebe, principalmente no interior, a gente vê que tem muito vereador verde. Quando eu falo verde, não é de forma pejorativa, é verde porque não tem experiência. Tem a vontade, tem o desejo de ajudar as pessoas, mas tecnicamente precisa aprender dentro do processo. E você já chegou sabendo de muita coisa, porque você estava do lado de uma pessoa que te deu essa... Agora, eu vou fazer aqui uma outra ressalva. Isso é interessante também, né? É claro, é óbvio isso que você está falando, você está coberto de razão, né? Eu vim de uma escola, e uma escola sólida, porque eu acho que isso também é muito importante, né? Ali, eu aprendi a fazer a política no seu sentido real, literal e essencial, tá? Então, só que uma coisa é você estar apoiando o candidato, digamos assim, né? Outra coisa é trabalhando num projeto maior de executivo. A outra coisa é você ser o candidato. Então, são
são realidades Cenários diferentes. totalmente diferentes. Você já se via? Nunca! É isso, cara. Tá eu achei aí. curioso. Tipo, Eu você escalou pelo nunca lugar diferente, pensei, eu nunca acredite. Eu nunca pensei em ser candidata a absolutamente nada. Até porque, e quem me conhece, assim, antes de eu entrar, ser candidata, eu ainda sou extremamente tímida. Eu era a timidez em pessoa. De chegar aqui, entrar muda e sair calada. Entendeu? Entendo. Só me posicionava, só falava, só defendia o que eu acreditava se você me acionasse. Se você não me acionasse, calado eu estava, calado eu permanecia. Então eu era muito tímida, muito tímida. Aí se você me perguntar, Cris, tanto que minha timidez é engraçado que como assim você era tímida e trabalhava em televisão? Não é Né? coisa que mais Muitos perguntavam isso pra mim. Cris, deixe de onda, você é tímida e trabalha em televisão. Ou aqueles que me conheciam, Cris, você é tão tímida, como é que você trabalha em televisão? Eu falei, coloque uma coisa na cabeça. Quando você faz televisão, é você e o câmera. É. Entendeu? Então, assim, na nossa cabeça, quando a gente está ali fazendo, a gente não fica pensando, meu Deus, eu estou Várias falando pessoas. para milhares de pessoas. Não, você cria uma relação com aquele De parceiro intimidade, de né? intimidade. Exatamente. Você cria uma relação, porque no meu caso, por exemplo, no início até cada dia era com um cinegrafista. Depois eu passei até o meu cinegrafista e a gente saía. Era a mesma equipe todos os dias Sim. na rua. Então você cria uma relação muito próxima com essa pessoa e você esquece que você está falando ali para milhares de pessoas. Você está ali fazendo o seu trabalho, como qualquer outro. Eu sempre falava isso, né? Como você sentar, é a mesma coisa de você sentar no escritório fechado, com 4 pessoas no escritório e tá ali, ó, na frente do É computador natural, fazendo. né? Naturaliza, né? Naturaliza. Aí- Então, Tá. aí, quando as pessoas me perguntavam, é isso. Né? isso. Então, a gente, na nossa cabeça, na nossa mente, não tá. Não, eu estou aqui falando para milhares de pessoas. Aí vem a eleição em 2020. Cris Correia vai lá, bota a cara no concurso. Só que a gente estava dando uma olhada e você teve voto praticamente em toda Salvador. Só que você foi muito bem votada, sobretudo pela primeira vez, né? Independentemente do seu grupo que estava ali te apoiando. Mas primeira vez é primeira vez para todo mundo. E você teve votos pulverizados em vários lugares. Como é a estratégia para você lidar com essa quantidade? Porque assim, tem vereadores, eu até falo isso aqui, que a gente pode até citar nomes deles aqui, porque, por exemplo, tem vereadores que ele tem tipo 4 mil votos em Itapuã, 5 mil votos em São Cristóvão, outro que tem 5 mil votos na suburbana, na região. E Cris não, ela teve votos expressivos em vários lugares. Como é que você lida com tantas necessidades e tantas demandas? O vereador, ele é vereador de toda Salvador, no entanto, Mas ele atende um ar, né? ele atende regiões que, né? Zonas de influência. Foi assim em 2020 e continua assim, né? Foi uma estratégia que deu certo. Na verdade, não foi nenhuma estratégia, porque isso não foi pensado, racionalizado, vamos fazer dessa forma. Não. Aconteceu. Naquele momento, as coisas foram acontecendo e chegou um determinado... Porque no início era tentar fixar uma base, né? E aí a gente começou a perceber a dificuldade de construir isso. Eu comecei a perceber e falei, gente, isso tá muito difícil. De Mas você atribui essa consolidar dificuldade na concorrência ou você atribui isso a uma Tem outra? uma série de fatores, ao meu ver, né? O fato, por exemplo, eu nasci em Salvador, eu moro em Salvador, mas se você olhar, por exemplo, o bairro que eu nasci, que hoje minha família, parte da minha família ainda mora lá. Eu não tive tanto voto assim, né? Pernambuês. Ah, por quê? Porque politicamente era um espaço muito competitivo. Sim. Muito competitivo, muito dividido Subúrbio politicamente. também é, né? Mas o subúrbio foi uma área que eu você consegui me chegou. inserir, que eu cheguei. Então, em boa parte da minha votação, não, é claro, em um único bairro, mas em diversos bairros do subúrbio, se você contabilizar, uma boa parte da minha votação foi no subúrbio, né? Que hoje, se você me perguntar, ainda é o subúrbio um espaço Interessante nesse importante para mim, né? Politicamente e eleitoralmente. As duas coisas. Então, isso foi acontecendo. Depois de eleita, eu, no primeiro momento, ainda pensei, depois eu falei, olha, sabe de uma? Eu vou manter. Aí virou, realmente, eu vou manter essa realidade. Dá muito trabalho? Dá. Dá. É como você mesmo falou, né? Talvez
tenha sido esse o motivo da sua pergunta. Como é que você consegue? Dá muito trabalho. Às vezes as pessoas falam, Cristiane, eu te vejo na rua de domingo a domingo. Geralmente eu estou na rua, claro, fim de semana às vezes estou em casa, mas enfim, eu de fato, até porque eu gosto muito de estar nas comunidades, me dá prazer em estar nas comunidades. Eu tenho prazer em estar naquele lugar. Então, naqueles espaços. Então, dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Sem sombra de dúvida. Tem alguns pontos, digamos assim, lados negativos? Tem. Tem muitos também. Vou dar um exemplo. Né? Hã? A cobrança desproporcional do povo? Também, mas assim, para mim, qual é o maior, digamos assim, o maior lado negativo? Quando você tem uma base, você consegue ali construir um projeto mais sólido para aquela comunidade. Sim. Certo? Quando você não tem uma base, você vai fazendo, digamos assim, intervenções pontuais. Sim. Tá certo? Faz sentido. Você faz intervenções. Quando você tem ali uma base, você consegue construir um projeto mais sólido. Essa é a verdade. Captar recursos. Pois é. Enfim. Porque você vai fazendo um link, né? A verdade é essa. Você vai fazendo uma intervenção que puxa essa, e aí você vai fazendo um link, você vai construindo essa robustez, você vai construindo essa robustez, você vai construindo essa solidez. Mas você pensa em uma nova estratégia ou você pensa em manter o que deu certo? Manter. Em 2020? Quer manter, né? Manter. Certo. Entendo. Já estou nessa direção. Já está nessa direção e time que está ganhando não se mexe, né? Embora eu não seja nenhuma autoridade para falar de futebol, mas pelo menos isso eu lembrei. Enfim, agora sim, Cris, outra coisa que chama muito minha atenção é sua jornada na Câmara, né? Você num partido historicamente de grande expressão, e a gente percebe que a Câmara Municipal de Salvador tem um histórico que nunca elegeu nenhuma presidente de Câmara mulher, né? E eu vejo que perfil para isso e capacidade para isso a gente não coloca aqui na mesa porque isso é indiscutível. Você tem esse perfil, mas você pensa futuramente, embora seu colega de partido e presidente atual, né, da Câmara Municipal de Salvador seja do seu partido, mas você pensa em dialogar para futuramente, quando terminar o biênio de Muniz, se colocar ali como presidente da Câmara? É uma coisa que você deseja? Se eu lhe disser que isso nunca passou pela minha cabeça, você acredita? Acredito, porque você também nunca quis ser vereadora. Engraçado, na minha vida, eu sempre fui muito assim. Eu nunca penso, né? Porque eu quero ser presidente da Câmara. Porque eu quero ser prefeita. Eu não, sabe? Eu não. Eu vou construindo. Não vai no sentido de, sem rumo e sem direção, deixa a vida me levar. E segue. Não é isso. Não é desse jeito. Entende? Sim. Eu vou construindo. Até porque, eu tô chegando agora naquele espaço. Eu preciso me apropriar daquele espaço, da dinâmica daquele espaço, para pensar em ser presidente da Câmara. É o que eu penso, até porque antes de mim tem tantos outros. Tantos outros de verdade. Tantos outros que estão ali. Quem ali você acha que tem um perfil para assumir? Você tem alguns nomes assim que você fala, esse cara aqui seria um bom presidente, essa mulher aqui seria um bom presidente? Não, eu acho que tem muitos ali qualificados para isso. O próprio Muniz, que hoje está lá, né? Sim. E que muito provavelmente vai ser o nosso próximo presidente, sim, se depender tradição, de mim. Né? Pois é, e se depender de mim, ele tem o meu apoio, ele pode contar comigo para que ele também seja o próximo presidente daquela casa, até porque eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho. Eu também acho. Eu acho de verdade que ele está fazendo um excelente trabalho. Ele está dando vez e voz para o principal ator daquele espaço. Quais são os principais atores daquele espaço? O vereador e o povo. O vereador e o povo. Então, a casa está aberta para receber a população, né? Quem quiserem acessar, entrar, participar dos processos ali, é livre para isso, pode participar, é só chegar. E o vereador também, né? Que tem tido diálogo, que tem tido respeito e por aí vai. Ele tem conduzido aquela casa de uma forma muito democrática, né? E isso eu tenho dado todo o mérito. Ele tá tendo esses todo o meu respeito. Ele tem sido muito democrático. Inclusive, nós já convidamos ele para vir aqui, estamos esperando. Presidente Muniz aqui, mas é um homem muito ocupado, mas a gente acredita que em breve ele virá.
Agora, Cris. Em breve ele virá, com certeza. Me tira uma dúvida. Você entra na Câmara... Muniz é muito acessível. Com certeza. Ele me parece mesmo, assim, um cara bem gente boa. Ele é muito acessível, isso é ótimo. Aí, assim, você entra na Câmara e aí o que eu me pergunto é assim, quais são as dificuldades que você, mulher vereadora, enfrenta dentro da casa? O que você sente que você fala assim, poxa, isso aqui é gritante, não me dão espaço aqui, não me dão espaço acolá, ou eu não tenho voz aqui ou ali? Engraçado que esse fim de semana, né? Esse último fim de semana eu tava com um grupo de amigos e a gente falando sobre isso, né? E eu acho que eu nunca senti o peso, digamos assim, do preconceito de gênero, como eu sinto agora na política. Não é na Câmara, tá certo? Não é na Câmara, é na política. E pelos mínimos gestos, né? Vou dar alguns exemplos aqui. É claro que já tem muitos colegas hoje que, pela gentileza, né, pela educação, mas são coisas simples. Você vai, por exemplo, para um palco de inauguração, né? Eu sou pequena, sou baixa. Quantas e quantas vezes, sobretudo em época de campanha, quantas e quantas vezes a gente fala, deixa eu ficar aqui, só para tirar uma foto eu saio, faz de conta que não está nem ouvindo. Então, assim, é uma coisa mínima, entende? Sim. Esse universo ainda é muito masculino, né? E você vê, assim, alguns exemplos, dezenas de exemplos, né? De que você se pergunta, você vê uma mulher sendo agredida verbalmente, né? Ou o seu posicionamento, a sua fala sendo desqualificada publicamente. E aí você pergunta, por quê? Não estou vendo sentido, né? O que é que está por trás disso? E aí infelizmente, eu chego a essa conclusão. Eu posso abrir um adendo aqui, que eu tenho uma impressão que eu vou falar meio polêmico, mas Abra seu eu coração. tenho uma sensação, e assim, aí eu não acho que isso é tão sexista. Eu acho que tem uma parcela grande de sexismo aí. Mas a Câmara, parece que o pessoal não se ouve, velho. Poxa, teve uma vez que acho que foi Débora, foi uma vereadora, subiu pra falar, todo mundo conversando, e ela falando por vento, sacou? Não, mas repare, essa é uma característica do parlamento. Né? Eu tive a oportunidade de estar em Brasília. Exatamente. Essa é uma característica do parlamento. Mas então, a Câmara de Deputados, sinceramente, a pergunta não é se deve ser ou não deve ser, porque eu acho também que a troca naquele ambiente é importante. Exatamente. É importante. Então, não dá para você ser robô. Controlar, né? Você sentar ali e as pessoas, né, subirem na tribuna e você ficar ali o tempo inteiro. Até porque, às vezes as pessoas... Cris, é uma questão de respeito, é uma questão de educação. Ok, concordo, é mesmo. Só que ali embaixo, aquele espaço ali de baixo, também tem a sua dinâmica. E quando eu paro para conversar com você... Às vezes a gente está falando da rotina, às vezes a gente está falando, acredite, do que está sendo dito lá em cima. Enfim, são diversos assuntos. Então, quando você me pergunta, você não acha que deveria ser diferente? Acho até que poderia ser diferente, mas também não vejo o menor sentido aquele espaço estar em silêncio profundo quando algum colega está ali falando. Eu acho que não faz sentido. Poderia ser diferente? Poderia. Menos conversa, talvez. Né? Mas também não vejo sentido. O professor puxando a orelha, vou tirar o celular, vou tirar o... Mas também não vejo o menor sentido a gente estar naquele ambiente extremamente silencioso, onde você só ouve, né, o barulho do ar-condicionado e a voz de quem está no púlpito. Sim. Mas então você acha que você não atribui isso a algo sexista, né? Também não. Porque eu observo que, assim, quando é mulher, os caras não estão nem aí também, não. Tipo, eu acho que parece até que aumentam a voz quando é uma mulher falando. Eu tenho essa impressão. Não, já isso eu não acho, sabe? Eu não acho que aumentam a voz quando estão falando, né? Eu já subi ali algumas vezes e vi colegas ouvindo,
né? Sim. Eu acho que não é essa a questão, não. Sinceramente, eu acho que não é essa a questão. Você acha que é uma questão de Eu não dinâmica acho mesmo, que né? eu acho que é uma questão de dinâmica mesmo daquele espaço, né? As pessoas ali interagem ali embaixo, enquanto que também no púlpito Sim. outras coisas estão Rolando. acontecendo na tribuna, Uhum. né? Naquele espaço ali da mesa, outras coisas estão acontecendo. E outra coisa também, já que a gente tá falando desse... pegando um link aqui, a gente agora tem uma jornada pela frente, uma missão aí do ano que vem, eleição majoritária, eleição também nas proporcionais aqui, para traduzir vereador e prefeito, porque nosso público é um público diverso, aí às vezes eu tento ser um pouco mais didático possível. A gente tem Bruno Reis, que eu acredito que, sem dúvida, você vai fazer ali base para Bruno Reis, vai fazer campanha para Bruno Reis. Vou fazer não, já faço. Já está fazendo campanha para Bruno Reis. Eu sou da base do prefeito Bruno Reis, apoio esse projeto e trabalho junto com ele. Exatamente. Então, não vou fazer, já faço. A gente tem uma tradição aqui em Salvador, pelo menos se a gente for tomar como base as últimas eleições, foi muito fácil, né? Para Bruno ganhar. Eu não estou dizendo que o trabalho foi fácil, mas no dia das eleições, no somatório, ele abriu uma larga diferença na outra concorrente. Só que esse ano, talvez, ano que vem, não seja tão fácil assim. Essa é uma leitura que eu faço. Geraldo Júnior vindo como candidato a prefeito, fazendo um fronte um pouco mais direto com Bruno Reis, isso te preocupa? Ou você confia 100% na reeleição de Bruno Reis? Não, até já me fizeram essa pergunta essa semana, né? Em um evento institucional. Não me preocupa. Adversário é adversário. É claro que tem alguns que vão dar mais trabalho, tem outros que não vão dar menos trabalho, digamos assim, né? Falando popularmente. Mas o fato é que, do lado de cá, a gente tem um projeto sólido. A gente tem um candidato, um prefeito, que, desde que se elegeu, desde o seu primeiro ano de mandato, trabalha pela cidade e trabalha mesmo. Hoje você anda... Engraçado, eu confesso que quando o Bruno assumiu, eu falei, Bruno, meu amigo, eu pensei comigo, vou falar de uma forma popular, você vai ter que rebolar. Você vai ter que rebolar. Por quê? Porque suceder o ex-prefeito ACM Neto é um desafio tremendo. Tremendo. E a própria oposição colocava esse estigma, como esse estereótipo, né? Como se ele não conseguiria nunca se desmembrar, romper o cordão umbilical. Pois é. É um desafio tremendo. Eu comparo muito, claro, guardando as devidas proporções, assim como quando João Gualberto deixou a prefeitura de Mata de São João e que Marcelo Oliveira assumiu, eu falava, meu Deus do céu, Marcelo, você vai ter que rebolar, você vai ter que ser muito criativo. Por quê? Porque veio de uma gestão primorosa, assim como foi a gestão de ACM Neto em Salvador. E isso é inegável, tá certo? É o que eu digo sempre. Você pode achar o que você quiser do homem ACM Neto, mas é inegável o trabalho, a administração, a gestão de ACM Neto em Salvador. Ponto. E não sou eu que estou dizendo, não é a vereadora Cris que está dizendo, não é a trabalhadora Cris que está dizendo, não é a cidadã Cris que simplesmente... Não. São os fatos. É só você andar pela cidade. Neto pegou uma cidade destruída, que todo mundo tinha vergonha de Salvador. A verdade é essa. Uma cidade suja, escura. A gente andava pro Salvador e falava, meu Deus, o que está acontecendo com essa cidade? O elevador Lacerda, do lado da prefeitura, nunca funcionava. Pois é, enfim, Neto veio e mudou radicalmente. Neto não melhorou um pouquinho a cidade, não. Neto mudou radicalmente a cidade. Em todos os segmentos. Entende? Em todos os segmentos. Se você pensar no social, Neto mudou. Se você pensar na infraestrutura, Neto mudou. Se você pensar na educação, Neto mudou. Se você pensar na saúde, Neto mudou. Ele melhorou tudo. Ele melhorou tudo. E aí vem Bruno, né? E aí, quando o Bruno ganhou a eleição, eu falei, poxa, vai ser um desafio e tanto. E acho não, tenho certeza, Bruno já está imprimindo a sua cara.
Ele está sendo realmente, e eu costumo dizer, ele está sendo criativo, porque ele está imprimindo a sua identidade. Ele está dando continuidade ao ritmo de trabalho, ao volume de trabalho, em todos os segmentos, em todas as direções, e ele está imprimindo a sua identidade, a identidade da sua gestão. Isso aí é massa. Isso é muito importante. Demais. Isso é muito importante. Você fala, eu consigo ver, de fato, assim, o trabalho de Bruno, eu consigo ver que são trabalhos distintos, que são gestões distintas. Apesar de eles estarem muito ligados, né? Porque, enfim, trabalharam juntos a vida toda, mas é notório que existe um trabalho de Bruno e um trabalho de Neto. É notório. Agora sim, Cris, eu queria, ainda dentro desse lance aí de prefeitura, de... Então, só um minutinho, desculpa eu te interromper. Respondendo objetivamente a sua pergunta a gente não escolhe adversário. É o que eu penso. Sim. A gente se prepara para a luta, para a guerra. Guerra no sentido figurado Não, claro, aqui, tá, claro. gente? Por favor. Aqui, guerra no sentido figurado. A gente se prepara para o processo eleitoral. E como é que a gente se prepara? Trabalhando, cumprindo com o nosso papel, cumprindo com a nossa obrigação. É o que eu acredito, é o que eu defendo. E aí, meu amigo, besta quem pensa que o povo é burro. Besta quem pensa que o povo é besta. Porque o povo sabe escolher. Tenha certeza, o povo sabe escolher. Aí, Cris, assim, ó, recentemente eu vi uma notícia, na verdade, um trecho, né, da entrevista do presidente da casa, né, de Muniz, falando que se hoje a campanha de governador fosse hoje, ele votaria em Jerônimo Rodrigues, né, seria o candidato dele, seria o Jerônimo Rodrigues. Hoje ele compõe o seu partido, né, o partido, vocês fazem parte da mesma sigla e tudo mais. E o PSDB compõe o governo federal, né, o vice-presidente do Brasil é do PSDB. PSD. Ah, ele saiu. Ele saiu. Descolou. Ele saiu. Mas vem cá, tipo, com esse lance... É porque ele é tão, na verdade, ele tem toda a sua você história, né? a É imagem, difícil, exato. Desvincular a Alckmin do PSDB. A Alckmin do PSDB é ele tem muito difícil. Ele tempo tem de lá. uma identidade política muito vinculada Ao ao PSDB. Mas assim, você acha que existiria dentro de uma proposta em que Geraldo Júnior viesse, e a relação dele com o Muniz também é muito forte, né? Eles tiveram uma relação muito forte. Foi ele que sucedeu, inclusive, Geraldo Júnior na Câmara. Você acha que existiria algum projeto numa possível candidatura de Geraldo Júnior que compreendesse o partido e que você acha que haveria algum tipo de aliança entre Geraldo Júnior e PSDB? Bom, vamos lá. Eu acho que o presidente da Câmara, Muniz, ele foi categórico, e inclusive também o próprio partido, o próprio ex-presidente, né, o deputado federal Adolfo Viana, ele também já foi categórico. Ele já veio à mídia, ele já veio à imprensa e disse: o PSDB apoia Bruno. O PSDB caminha com Bruno, tá certo? Então, assim, 2024, ano que vem, é uma eleição municipal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Existe hoje o projeto de Bruno e nós estamos nesta base, neste projeto, porque a gente acredita nele desde o início, desde lá de trás, com a CM, ok? E isso já foi, na verdade, isso já está consolidado no partido. Nós caminharemos com Bruno Reis. Agora, 2026 é outra história, né? Outra história. Não estou dizendo aqui que não caminharemos com esse grupo também. O que eu estou dizendo é precoce a gente falar de 2026. Sim. É precoce. Agora é 2024. Essa é a nossa realidade, né? Essa é a verdade. O futuro é agora. Então, vamos tratar dele. Perfeito, Cris. E a gente percebe também que dentro o PSDB, enquanto partido na nacional, isso se refletiu na estadual, deu uma baixa, né? Ele teve é um processo natural que acontece com todos os partidos, o MDB também teve uma baixa, mas a gente percebe que um esforço muito grande, agora sobretudo, de colocar o partido no lugar que ele é, que o PSDB é um partido grande, né? Tradicional, né? Mas como você enxerga, qual é a leitura que você faz desse reposicionar? Você acredita nisso, que o partido está se reposicionando? Como é que você vê isso? Eu acho que o partido está passando por um processo de transição, o que é natural. Sim. Repito, eu acho que faz parte, inclusive, do próprio ciclo
da vida, né? Sim. Essa é a verdade. A gente, ao longo da nossa caminhada, a gente passa por alguns processos de transição. E eu acho que o PSDB está passando por esse processo, né? Eu acho que talvez ele esteja aí se reconfigurando, né? E acho que isso é importantíssimo. Precisava passar por isso. Então, você vem de um partido que tem um histórico de protagonista dessa república, desse país. Essa é a verdade. O PSDB sempre teve, desde o início do processo de democratização desse país, o PSDB participou e sempre teve candidato à presidência. Sempre. Então, ele estava ali sempre protagonizando e ajudando e contribuindo e, numa certa medida, até direcionando a vida pública política desse país. Né? Numa certa medida, claro. Numa certa medida, direcionando. E agora, esse foi o primeiro ano que o PSDB não teve candidato. Não é verdade? Sim. Pois é. Então, eu acho que isso também já é reflexo, já é consequência desse processo de transição, desse processo de reconfiguração, desse processo de reanálise. Né? Que eu acho que é isso que está acontecendo com o partido. Compreendo. Sinceramente, eu acho que é isso que está acontecendo com o partido. Mas acho que o PSDB continua com sua essência, né? O PSDB tem totais condições de se reconfigurar, né? E quando eu digo reconfigurar, eu posso me reconfigurar mantendo o que eu acredito, defendendo o que eu acredito. Né? Cris, eu não posso deixar de te fazer essa pergunta. Dentro dessa sua jornada, dessa caminhada na vida pública, o que te deixa revoltada? O que te deixa chateada nessa caminhada? E o que te dá prazer em fazer o que você faz? Vou começar respondendo a segunda. Tá. O que é que me dá prazer? Eu até já falei. Estar nas comunidades. Neste lugar de vereadora, o que é que me dá muito prazer? Estar a serviço da população. Isso me dá muita alegria. Hoje de manhã, logo cedo, eu estava em Pernambués, né? E estava levando uma hora melhor, que eu, particularmente, eu considero um dos programas, um dos projetos mais sensacionais da Prefeitura de Salvador. Só uma vírgula. Gestão. Por favor, já que você falou do Morar Melhor, explique para o público que não sabe como é esse projeto, já que você gosta tanto desse projeto, nós também gostamos desse projeto. Explique para o nosso público o que representa esse Morar Melhor para o povo. Tá. Para mim, morar melhor, o próprio nome já diz, né? É dignidade, é bem-estar, é respeito, sabe? A população. Porque, assim, qual é o sonho de todo e qualquer brasileiro, qualquer cidadão? Casa própria. A casa própria, né? E aí você chega na maioria das casas, desses bairros, dessas comunidades de maior vulnerabilidade social, tem uma série de problemas. Então, o que eu acho, a casa é o seu santuário. É ali que você cultiva as pessoas que você ama, é ali que você convive com as pessoas que você ama, é ali que você forma o seu caráter, os seus valores, é ali que você cultiva esses valores, entendeu? É ali que você os ensina para os seus filhos, para as próximas gerações da sua família. Então, eu, pelo menos, acho, assim, para mim, o meu ambiente doméstico, a minha casa, é muito simbólica, é muito representativa para mim. E é justamente por isso que, assim, eu vou ser muito sincera a vocês. Eu não convido qualquer pessoa para ir na minha casa. Sim. Só entra na minha casa os meus amigos. São as pessoas que entram na minha casa. Eu não convido qualquer um para ir na minha casa. Eu não te conheço hoje e te convido para ir na minha casa. Entende? Com certeza. Ou seja, por que eu estou fazendo essa descrição, né? Porque eu acho que esse ambiente doméstico, esse ambiente do lar, ele é extremamente importante para a formação de qualquer cidadão, certo? Nesse sentido, aí você tem um programa que entra na casa das pessoas e fala assim, ó, eu vou ajudar a reformar a sua casa, a melhorar o seu lar. Isso é muito. Então, você chega em casa, depois de um dia de trabalho, você tem um telhado que não pinga água não, que jorra água pela parede. Você chega em casa que justamente por causa disso, você entra num cômodo da casa, é toda
as paredes têm limo, mofo. Entende? Você chega num banheiro que, infelizmente, muitas vezes tem condições insalubres. Sim. Entende? Então, aí vem o Morar Melhor, que fala assim, minha amiga, você tem X valor, tá? Você tem uma determinada quantia, né? Agora explicando um pouco do programa. Você tem X valor para reformar a sua casa. Você quer fazer o quê? O massa é essa Pense autonomia, né? Também. Dignidade. Faço- né? É faço dignidade, é dignidade. Isso é dignidade, sabe? Que às vezes a gente pensa assim, como eu já ouvi várias pessoas falarem, só fez o telhado. Só fez o telhado, sabe? Enfim. Então, eu Tem coisas acho... que eu não entendo, sabe, Cris? Tem certas críticas que eu não entendo. Enfim. Então, eu realmente sou, já falei isso pro prefeito Bruno Reis algumas vezes, eu realmente sou apaixonada pelo Morar Melhor. Eu acho um programa sensacional, porque habitação é extremamente importante, né? Só que qual é a nossa realidade hoje? Vamos para a nossa realidade? Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Qual é a nossa realidade? A realidade das grandes capitais desse país, das maiores cidades desse país e das menores também já está começando, que é o bendito crescimento desordenado. Ou seja, são muitas famílias, é muita gente morando em locais inapropriados. Essa é a realidade. Você faz o que com isso? Entendeu? Então você entende por que eu considero o mais importante? É porque dar conta ou começa a dar conta dessa realidade que estamos aí anos e anos sem ninguém dar conta. Não é verdade? Quais são as iniciativas, geralmente? É diminuir o déficit habitacional, ok? Ou seja, vamos construir, são projetos habitacionais, vamos construir para dar casa. Ok, perfeito também, excelente. Mas existe uma outra realidade que é paralela a essa. E aquelas pessoas que já ergueram as suas casas de forma inadequada e mais inapropriada, que a gente é o que tem nas grandes cidades desse país, né? Esse crescimento desordenado, você faz o que com elas? Você faz o que para melhorar a vida delas? Não tem. Aí vem um Morar Melhor. Vem um Morar Melhor. Entende? Sensacional, mano. Eu acho E às sensacional. vezes tem aquela conexão sentimental com a casa também, né? Às vezes uma É o casa pertencimento. Sempre é o não sei pertencimento. o quê, aí você vai tirar a pessoa daquela casa. Sempre. É isso. Faz sentido. Gente, Tem comunidades eu tradicionais, conheço. Não, eu vou para além disso. Quantas e quantas vezes eu, por exemplo, conheço alguns. Eu conheço alguns amigos, assim, que hoje é bem sucedido, né, financeiramente. E chegam para mim, Cris, suponhamos, eu vou dar só um exemplo, tá? Hoje ele mora, sei lá, num espaço que é geograficamente periférico, né? Pronto, Sim. subúrbio de Salvador, né? Sem querer agregar nenhum valor, hein, gente? Pelo amor de Deus, não estou agregando nenhum valor, não estou dizendo que é ruim e nem que é bom. Eu estou apenas dizendo que é longe do centro. Sim. É geograficamente considerado periférico, é longe do centro, né? E aí você vê, eu tenho amigos assim. Cris, eu não saio dali de jeito nenhum. Já Ali tem é o um meu vínculo, lugar. Ali é minha raiz. Ele nasceu ali, ele conhece todo mundo, ele é amigo de todo mundo. Exatamente. Ali é a afetividade, é as referências, né, cidadãs, é as referências sociais, é tudo. Ali está a formação dele como indivíduo. É verdade. Sim. Como indivíduo. Entende? E outra coisa, Então, quando assim, você fala é disso... muito mais do que um espaço físico para morar. Exatamente. Mas muito É um mais do que pedacinho isso. dele, né? É muito mais do que isso. É um pedacinho dele. É isso aí. É um pedacinho dele. Você me fez é lembrar... pertencimento. Você me fez lembrar do meu avô, né? Naquele processo de êxodo, as pessoas saindo do interior para vir para a capital, para os meus pais estudarem aqui, minhas tias e tal. Sim. Mas meu avô ficava, por mais que ele morasse em Salvador, minha família é do Recôncavo, mas por mais que ele morasse em Salvador, a gente percebia que ele não era feliz em Salvador. Todo final de semana meu avô fugia, literalmente fugia. Ele não podia viajar sozinho, porque ele era cardíaco, tinha marca-passo, e naquela época você ainda não tinha um acompanhamento tecnológico como é hoje, né? Mas ele fugia. De repente, quando a gente procurava ele, eu chamo meu avô de pai, né? Painho. Oxe, cadê Painho?
Ele tava embaixo, de repente ele pegava a mochilinha dele, ligava, minha tia ligava, ó, o nome dele é Rock, né? O Rock tá aqui, chegou aqui, viu? Tá lá embaixo no meio do mato. Ou seja, já teve vezes de meu pai e minha tia saírem daqui pra buscar ele lá, porque ele fugia. O pedaço dele tava lá, na casa humilde de onde ele saiu, né? E isso é indiscutível, a gente não tem Tem um escritor que eu gosto muito, é Timothy Keller, que ele fala que a busca do ser humano o tempo todo é em voltar para casa. Você pode crescer, se mudar, ir para outros lugares, mas vai chegar um momento que você vai falar, preciso voltar para casa. Já deu aqui, já foi. e eu gosto E você vê isso, né? Às vezes a pessoa roda o mundo, vai estudar fora, não sei o quê, monta, abre empresa, depois chega um determinado... Às vezes, muitas vezes, né? Vou voltar para o meu lugar. E eu gosto muito de Platão, assim, e Santo Agostinho por conta disso, de Platão, dessa influência. E aí o Padre Zezinho tem uma música, ele fala, essa fome de felicidade é saudade do paraíso. Né? Então, assim, claro que eu tô... Mas enfim, né, Cris? Mas assim, a gente acabou esquecendo. Quem quiser achar Cris Correia para acompanhar o trabalho dela nas redes sociais, faz como? Acessa, mas começa o arroba. Vou falar aqui agora. criscorreia.ssa, Instagram, todas as redes sociais, Cris Correia. .ssa. Então você Quais vai são as acompanhar. redes? Instagram? Instagram, Twitter e Facebook. Pronto, Massa. perfeito. Então quem quiser acompanhar o trabalho da vereadora Cris Correia, só é acessar e você lá vai ter... Twitter é ótimo, né? Antigo Twitter. E você vai ter lá acompanhar a jornada dessa grande vereadora aqui, que nos deu o prazer de estar aqui com a gente. A gente só vai finalizar com o nosso rito aqui. Tá acabando. Por mim, a gente ficava aqui mais vezes. A gente tem um quadro que é um pinga-fogo aqui. Sim. Mas a gente fala alguns nomes e você vai dizer o que você acha desses nomes. Tá. Certo? Certo. Beleza? E outra coisa, falar pro pessoal aqui, que se você tá aqui até agora é porque você gostou. Então já se inscreve no canal, curte e não se esquece. Terminou aqui, você já vai lá na rede social dela e segue ela também. Também acho. Vai lá. Então vamos lá, Cris. Eu vou falar os nomes e você, de forma bem resumida, você fala o que você acha desses nomes, beleza? Theo Sena. Um amigo querido e um excelente vereador. Carlos Muniz. Conquistou o meu respeito, a minha admiração e o meu coração. ACM Neto. Um líder nato e que tem todo o meu respeito. Ana Paula. Uma querida, competente, carinhosa, vice-prefeita dessa cidade. Bruno Reis. Um trabalhador de boa escuta e muito competente. Bom, gente, esse foi o Politiquestion, foi mais um episódio, um oferecimento do Você Notícias e do Politimax. Meu nome é Daniel Viana, Cleiton Mesquita aqui do meu lado. Cris, brigadão pela sua participação. Um abraço e até a próxima.